Muito bem, a nossa economia e desenvolvimento desta semana, Vilmar Govinati, temos tido essa semana uma sorte grande, né, de trazer grandes convidados aqui, pessoas de qualidade, né, de qualificação também, e representatividade na sociedade. Exatamente. Como é o caso de Carlos Biderman. Carlinhos, que prazer em tê-lo aqui, né? Eu, quando falo com o Biderman, eu sempre pergunto pelo pai, do Anton Karl Biderman, que eu conheci há muitos anos atrás, no começo da década de 70, viu, Carlinhos? E o Biderman sempre foi um líder empresarial do Rio Grande do Sul, ainda é hoje uma figura muito querida, uma voz muito ouvida, né? E ele, como presidente da Federação, ele era um camarada que sabia, assim, agregar valor para a entidade e tal, e os associados, enfim. Realmente foi são figuras extraordinárias que fizeram parte da história do Rio Grande do Sul. Então, parabéns ao Carlinhos pelo teu pai, né? Muito obrigado, Silvio. Obrigado pelos elogios iniciais, talvez certamente imerecidos. A gente conhece, né? Totalmente merecidos. Carlinhos, tem tantos assuntos para conversar contigo, né? E, naturalmente, essa semana, nós estamos gravando aqui nesta quinta-feira, dia 26, né? 26, né? Hoje é 26. 26. E nós tivemos nessa semana a participação do presidente Jair Bolsonaro na ONU. Eu achei particularmente que o Bolsonaro fez aquilo que tinha que fazer. Mostrar que o Brasil tem dono e que nós somos responsáveis também por aquilo que temos de corresponsabilidade com a humanidade, que é a questão principalmente da preservação da floresta amazônica e dos nossos valores e da manutenção da nossa soberania. Qual é a tua opinião, Carlinhos? Olha, Silvio, acho que tu tirasse, nós não falamos sobre isso antes do programa, mas tirasse daqui o que eu ia dizer, né? Eu fico impressionado, Silvio, como as interpretações que são dadas aos fatos variam de uma forma tão grande, né? Porque se a gente olhar a forma como foi interpretado por alguns veículos, pelos veículos de comunicação, o pronunciamento do presidente Bolsonaro... É a grande mídia, né? A variação é enorme sobre as interpretações que são dadas. Eu não ouvi o discurso todo, confesso que não ouvi todo, vi boa parte dele, vi a repercussão na mídia, depois fui ver, enfim, partes importantes do discurso dele, mas eu achei um discurso adequado, de acordo com o perfil dele, e transmitiu o recado que tinha que transmitir. Ele disse a verdade. Isso é um fato, né, Silvio? A verdade incomoda. Claro. Então, a sociedade está muito acostumada com a distorção dos fatos para dar uma interpretação politicamente correta. Tem horror desse termo, mas essa é a sensação. Então, se não dá alguma coisa como dentro do politicamente correto, entendido por alguns como tal, passa a ser criticado. Então, a verdade incomoda o politicamente correto, porque a verdade é nua e crua, é o fato como ele é. E eu acho que, sem grandes nacionalismos, né, mas eu acho que ressaltar nesse momento onde, vamos dizer assim, a soberania brasileira foi, de uma certa forma, atacada por quem não tem respeito com os seus próprios países, né? Se a gente olhar a história de França e Alemanha, poxa, o que eles estão falando do Brasil? Pelo amor de Deus, né? Vamos olhar o passado, e não é tão longo, né? Vamos olhar 60, 70 anos para trás, o que aconteceu na Europa, o que aconteceu com a França e com a Alemanha. Então, vamos com calma, né? E o Brasil tem tido responsabilidade no trato dessas coisas. Eu acho que se houve algum dano, vamos dizer assim, no passado, certamente houve. Há alguns fatos, evidentemente, que não deveriam acontecer. As queimadas existem. Não foram criadas no governo Bolsonaro? Não, obviamente que não. E esse ano há uma situação diferente, de uma seca um pouco maior, e essa é uma época em que isso acontece. Então, eu acho que desmistificar alguns mitos que se transformam em verdade foi extremamente importante. E eu acho que a posição dele foi muito adequada. Demagógica em alguns momentos, levar o índio para lá, esse tipo de coisa. Mas eu acho que foi muito adequado o posicionamento e precisava um posicionamento forte e firme que resgatasse os valores nacionais perante a comunidade internacional e de forma nenhuma se ajoelhar, se acovardar perante críticas, perante ameaças feitas por quem quer que seja. Então, nisso o presidente é muito hábil, ele tem sido, vamos dizer assim, inábil em muitas outras circunstâncias. Eu acho que um pouco dessa dificuldade de entendimento das coisas que estão acontecendo no governo Bolsonaro por culpa dele, por ele muitas vezes ter arroubos, enfim, de ataques aqui ou ali, a situações aqui ou lá. Ele fala coisas que eu acho que não deveria falar, mas essa é a minha opinião. Mas, de uma certa forma, de uma forma geral, eu acho que o andamento do governo Bolsonaro está absolutamente dentro do esperado e os resultados estão acontecendo. Já há uma reversão na curva de emprego, já a lei da liberdade econômica, uma lei extraordinária, que se não tem um impacto enorme, ele inverte a curva do processo e muda o rumo das coisas.
Está aí a questão da mudança da Previdência, a questão da justiça. Puxa, a criminalidade caiu barbaramente no Brasil. Pode-se criticar o que quiser, o assassinato lamentável daquela menina no Rio de Janeiro, mas a criminalidade está caindo. E por uma ação mais efetiva da polícia. No Rio Grande do Sul isso é um fato. Em São Paulo é um fato. Eu circulava em São Paulo essa semana, poxa, as pessoas dizendo que São Paulo é uma das cidades mais seguras do mundo. E uns 10 anos atrás, São Paulo era um caos. A gente tinha que andar segurado na carteira, deixava celular, deixava computador no aeroporto para não circular de táxi, porque o táxi era assaltado. Hoje não acontece mais. Isso incomoda muita gente, né? Poxa vida, então, as coisas estão acontecendo, as coisas estão melhorando. E isso vai ser reconhecido. Desculpa se eu estou me estendendo, talvez um pouco entusiasmado. Essa análise é ótima. É o que a gente quer ouvir, cara. Mas eu acho que as coisas estão acontecendo. E é importante que haja, vamos dizer assim, esse processo inicial sempre é lento e os resultados vão surgir inexoravelmente, como disse Paulo Guedes, em 3, 4 anos nós vamos estar numa outra, o Brasil vai estar numa outra situação. Com certeza. Agora, colocaste uma situação bem interessante, porque Jair Bolsonaro, a gente conhece ele de tempos do parlamento, lá onde ele sempre disse... Não sei se disse o que pensou o que eu disse sem pensar, enfim. Mas a forma dele dizer sempre foi essa aí. Agora, o que se põe é o seguinte, Carlos. Nós temos uma situação que eu acho que é unânime. Ele falou o que tinha que ser falado. Aí o que acontece? Alguns meios de comunicação dizem que ele foi agressivo. Outros meios de comunicação não falam que ele usou esse tom de agressividade. Foi firme. Então... Na tua opinião, agora vamos fazer um paralelo, inclusive assim, teve aquela menina sueca lá, a Greta, né, que fez aquele discurso emocionante, etc. e tal, que eu, quando vi o discurso, eu achei estranho, não quis falar nada, tá? Até participei, eu acho que estavam juntos, Silvio, no programa do nosso amigo José Silvas, e eu não quis falar, porque afinal de contas, uma menina de 16 anos, eu não vou dizer que ela foi, né, depois no outro dia todo mundo. Afinal... Na tua opinião, independente do que nós tenhamos aqui de consenso que ele falou, que tinha que ser falado, mas ele foi ou não foi agressivo? Eu acho que não. Quer dizer, pode-se entender que em determinados momentos sim, mas esse é o estilo dele, ele não vai mudar o estilo dele. Assim como a Dilma fala em estocar vento, ele fala, ele tem a posição dele. E às vezes ele é duro em relação às situações, talvez não seja um político nesse aspecto de dourar a pílula, ele não faz isso, ele fala a verdade como tem que ser dita. E ele teve sucesso, ele tem sucesso na carreira dele falando assim. E eu acho que ele deve ter um bom retorno até de assessoria e tal, que deve dar respaldo para ele se portar dessa forma, porque não é de graça que ele fala as coisas que ele fala e da forma como ele fala. Então, eu não falaria daquela forma, jamais. Eu não... Porque não é o teu estilo. Acho que um estadista não é o teu estilo, claro. tem estilo diferente, tá certo? Mas ele, assim como o Trump, tem um estilo próprio. E é difícil tirar a pessoa da sua zona de conforto, onde ele se sente confortável, sendo claro, sendo, enfim, taxativo nas afirmações, e muitas vezes pode ser entendido por A, B ou C, especialmente daqueles que não gostam, como agressividade. Que deu uma reviravolta, né? O discurso dele deu uma reviravolta total nessas aberturas da ONU, que sempre foram, não é, do Brasil. E isso aí, Carlos, da tua opinião, nessa reviravolta que deu, vai trazer benefícios para o Brasil do ponto de vista econômico? É muito difícil dizer, mas eu tenho a impressão que sim. Eu acho que, infelizmente, essa questão do politicamente correto, enfim, está tão avançada que as empresas estão se comportando um pouco dessa forma, especialmente no sentido que envolve responsabilidade social. Eu acho que esse tema passou um pouco do ponto, tá certo? Daquilo que as empresas devem fazer com seus cuidados naturais, com as suas pessoas, com seus produtos, com seus clientes, com seus mercados, isso passou um pouco do ponto. Então, acho que muitas vezes as empresas pretendem fazer mais do que deveriam para ter essa imagem, vamos dizer assim, melhor, imagem pública talvez um pouco melhor. O que não é criticável, mas eu acho que sim, o posicionamento do Brasil sendo claro, sendo objetivo, sendo firme nas questões, fazendo o que tem que fazer em termos de sistema de casa, melhorando a questão de segurança, tendo a proteção em relação ao meio ambiente, como está vendo, as aproximações, acho que o alinhamento do Brasil com os países ricos é absolutamente fundamental. Não adianta me aliar com a Bolívia, tá certo? Com todo respeito à Bolívia, tem que me aliar com aqueles países que produzem, que geram renda, que tem mercado consumidor. E esse elemento do Brasil com a Europa,
Europa, enfim, foi um avanço extraordinário. Acho que esse assunto não morre, tá certo? Tem fofoca por aí e tal, mas esse assunto acho que segue. O alinhamento com os Estados Unidos é extremamente importante. Eu acho que o Brasil entra num novo ciclo de relacionamento comercial internacional a partir desse novo posicionamento. E claro que falar que o Brasil teve um período socialista e que isso trouxe um dano irreparável à sociedade brasileira é fato. Falar que o Brasil teve um dano irreparável em relação à corrupção é fato. E tem que dizer. E quanto mais disser, melhor, porque nós temos que estar absolutamente vacinados em relação a isso. Carlos, é isso que incomodou muita gente, e sobretudo a mídia, né? Que protege esse socialismo e tal, né? Que tem esse instrumental todo politicamente correto exatamente para encobrir as nossas feridas. E o Bolsonaro ele foi direto, vamos curar as feridas. Essa questão assim, ó, de dar o tempo resolve, o tempo não resolve. Tu tem que resolver. Eu nunca esqueço, uma vez eu tive um debate com o ex-ministro, claro, naquela época ele era ministro da Agricultura, Delfim Neto, aqui na Federação. Eu acho que até o teu pai era o presidente lá. E um grupo de jornalistas fazia pergunta para ele e ele dizia assim, ministro, o senhor, na minha opinião, o senhor é o responsável pela inflação brasileira. Pai, ele ficou todo assim, mas por quê? Eu ouvi o senhor dizer, eu ouvi uma entrevista sua, o senhor dizendo que nós tínhamos que aprender a conviver com a inflação. Eu acho que a inflação tem que ser combatida e não ter convivência com a inflação. Então, o Bolsonaro é mais ou menos isso aí, quer dizer, ele não quer, tem que conviver com aquilo que é interessante para o país e arredar essas coisas que não fazem bem. Exatamente. Como é a questão socialista, né? Exatamente. Isso envolve, obviamente, a questão da criminalidade. Eu acho que governos irresponsáveis nesse país e muitos parlamentares irresponsáveis promoveram o apoio ou, no mínimo, a proteção à criminalidade. Eu acho que a inversão dessa curva, e a gente vê a melhora que tem os índices de criminalidade no país, eu acho que faz parte do processo. Eu acho que o Brasil tem que realmente, não é impossível eliminar a criminalidade, mas Nova York acabou com a criminalidade prendendo o cara que quebrava a vidraça, não protegendo o cara que quebrava a vidraça, coitadinho. Não, tem que ir para a cadeia. Então, o Brasil passou a adotar essa política. O prefeito Giuliani exatamente. deu uma notícia, não é? Inclusive elogiando o Bolsonaro, o prefeito esse que acabou com a criminalidade em Nova York. Exatamente. Né? Então, essas coisas só vão ser resolvidas dessa forma. O tráfico de drogas tem que ser combatido sim. Em contrapartida, nós temos, Silvio, uma notícia aí de que nós, como fiadores de um empréstimo do nosso dinheiro para a Venezuela, agora temos que reembolsar o BNDES. Eles não vão pagar o dinheiro que nós emprestamos e nem o que nós fomos avalistas para outras instituições internacionais. Né? Exatamente. Então, a privatização, o avanço da privatização no Brasil é extraordinário. O trabalho que Salim Matar está fazendo é pouco difundido, acho que também não interessa muito, não sei por que divulgar isso, mas as metas que ele colocou para esse ano ele vai ultrapassar em termos de realização de privatizações. E para o ano que vem o programa é mais intenso ainda. Então, eu acho que o Brasil se livrar dessas estatais todas, olha, o BNDESPar, a quantidade de empresas de participação que ele tem, e eu particularmente trabalho em algumas dessas empresas, são meus clientes, e o processo está evoluindo de venda da participação nessas estatais, não só de controle, mas participações minoritárias. Para gerar caixa para o Estado não tem que ter participação em empresa privada, nem estatal, nem coisa nenhuma, tá certo? Então vamos privatizar esse negócio todo, vamos limpar, gerar recursos para a União, enfim, pagar suas contas, melhorar, diminuir esse déficit público monumental que existe e vamos trabalhar. Eu acho que tudo isso vai melhorar muito o Brasil. Acho que nós vamos ter 4 anos assim de muito sucesso, nós vamos ter um novo Brasil daqui a 4 anos. Se isso vai indicar alguma reeleição, não interessa. O que interessa é que nós vamos ter 4 anos completamente diferentes. E eu só espero que o nosso presidente tenha um pouco mais de cuidado no que ele fala e os arroubos, vamos dizer assim, verborrágicos dele, porque isso realmente prejudica a imagem dele e prejudica a evolução das coisas no próprio Congresso. Com certeza. Então, se ele pudesse ser um pouco mais parcimonioso nas suas falas, que é muito difícil, mas para que as coisas possam andar, para que Paulo Guedes possa trabalhar, que o Moro possa trabalhar, a equipe toda. Tem um ministro da Agricultura espetacular, o ministro do Meio Ambiente, eu acho, Ricardo Barros, um cara extraordinário, ele conhece o tema como poucos no passado. As pessoas não gostam, porque, de novo, ele fala a verdade e ele não vai atrás de mitos, ele fala a verdade com consistência, ele tem apoio com dados, com conhecimento, com apoio científico no que ele fala. Então é difícil, as pessoas não gostam, porque ele fala a verdade. Então a verdade incomoda. Agora, eu sempre, claro, eu sei que tu leste o Peter Drucker, ele sempre dizia uma coisa assim, que governar é contrariar interesses. Claro que tem interesses que sejam interesses legítimos e tem interesses que não são legítimos. No caso do Bolsonaro, ele está contrariando interesses ilegítimos, que eram apenas uma facção
e de uma ideia ideológica que estava nos levando para o fundo do poço. Biderman, a tua apreciação final aí, porque é muito bom receber. Espero que venha mais vezes, viaja muito assim, né? Para ter essas análises aqui, né? Sim, de ocupações esse homem tem. Além Inclusive... do presidente do nosso Conselho Deliberativo do Grêmio Porto Alegrense. Exatamente, eu ia falar. Futuro tetracampeão da Libertadores da América, né? Vai encerrar, como é que está o nosso Grêmio? O Grêmio está muito bem, Silvio tem absoluta convicção que tem toda a condição de ganhar do Flamengo, chegar na final da Libertadores. Eu acho também, isso é super importante, mas tão ou mais importante que isso é o ambiente político que o Grêmio vive. Nós estamos diante de 3 eleições, hoje é quinta-feira, mas no sábado temos a eleição, quando esse programa for ao ar já saberemos o resultado das eleições para o Conselho Deliberativo. O Grêmio está pacificado, né? Está pacificado, nós temos, enfim, 16 movimentos alinhados em uma única chapa, depois temos a eleição da mesa do CD, eu, obviamente sou candidato à reeleição, e o presidente Romildo e o Conselho de Administração são candidatos a mais 3 anos. Foi toda uma construção política que se fez para permitir que isso viesse a acontecer, sem casuísmo, mas com um trabalho político consistente para que isso pudesse acontecer. Então, o Grêmio, tudo leva a crer que o Grêmio vai ter mais 3 anos aí de tranquilidade no ambiente político, dando condições para que se possa, vamos dizer assim, concluir a transação da Arena, que deve concluir, se não até o final do ano, no primeiro semestre do ano que vem, sem dúvida nenhuma, o que vai colocar o Grêmio num outro patamar. Então, acho que o Grêmio vive um momento extraordinário, com muita competência, com consistência política, com governança. Nós vamos trabalhar muito nesses próximos anos na estruturação de uma governança que reduza a possibilidade de ciclos no futuro no clube, como é muito comum no futebol e nas empresas, enfim, que tem participação política, e o futebol é um ente político. E quanto mais avança a coisa, mais os clubes têm que ser administrados como empresas. Exatamente. Então, não sei exatamente como empresas, mas com uma boa governança. Então, nós vamos evoluir nessa questão. Uma gestão profissional. Né? Nós vamos evoluir nessa questão da governança do Grêmio. Então, o Grêmio vive um ótimo momento e talvez, assim, caminhando um futuro brilhante pela frente. Estou muito feliz de estar podendo participar desse momento do clube. Espero continuar dando a minha contribuição, pelo menos por esses próximos 3 anos, para que a gente possa encaminhar um Grêmio aí consolidado, com a gestão da Arena, enfim, na nossa mão. Então, o Grêmio, acho que tem um futuro brilhante pela frente. Muito bem. Como gaúcho, eu torço para isso. Agora, como colorado, nem tanto, viu? E eu, como gremista, fico muito feliz que essas chapas todas do Grêmio estejam convergidas, não apenas para uma chapa, mas para um propósito único, né? Um propósito que coloque o Grêmio Futebol Porto Alegrense, a instituição, acima de interesses de grupos que sempre existem, não é errado, isso sempre existe, mas quando eles convergem para o mesmo propósito, quem ganha é o clube. Mas sabe que a respeito do... Não é bom falar do co-irmão, mas logo que terminou o jogo contra o Atlético Paranaense, eu mandei uma mensagem para os nossos grupos lá onde tem colorados, em gremistas, obviamente, saudando o co-irmão, saudando os colorados, porque é muito bom ver o Internacional de novo participando, mesmo que não tenha ganho, tá? Eu acho até que foi muito bem chegar à final da Copa do Brasil, é extraordinário. Então, cumprimentando os meus amigos colorados por ter, vamos dizer assim, há 2 anos estava na segunda divisão, e agora está disputando a final de Copa do Brasil, chegou uma quarta de final de Libertadores, está lá na zona de classificação para a Libertadores do ano que vem. Com boa chance, né? Com boa chance. Com altos e baixos administrativos. Isso é muito bom para o futebol gaúcho. Tá bom. Pedro, obrigado pela tua presença aqui. Um rápido intervalo, nossa economia e desenvolvimento volta já já. Fique aí.